Nesta noite vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre o nosso Deus. Até colocamos o título Falando sobre Deus. Muitas vezes nós nos inscrevemos, fazemos curso de teologia e pensamos, vamos aprender muito sobre Deus. E na verdade, quanto mais nós estudamos, mais nós vimos que nós não sabemos nada sobre Deus. Quando eu me inscrevi, estava fazendo o curso de bacharelado em teologia, o pastor, nosso professor, disse assim, se quando nós terminarmos o curso, vocês reconhecerem que não sabem nada sobre Deus, eu vou estar feliz da vida. Porque muitas pessoas pensam que sabem muito e que sabem tudo sobre Deus. Quando nós estudamos teologia, essa palavra vem do grego, theos, de theos, que significa Deus, e logia significa estudo. Mas quando nós vamos estudar, nós aprendemos muito mais sobre o homem, como o homem foi feito e muito mais coisas sobre nós. Começamos a aprender mais coisas sobre nós. E realmente nós começamos a aprender alguma coisa sobre Deus, mas jamais vamos aprender tudo sobre Deus. Agora, existe uma pergunta que durante muito tempo, muitas pessoas, muitos estudiosos e de muitos segmentos perguntaram: será que Deus existe? Será que Ele existe? Existem segmentos que dizem não, Deus não existe definitivamente. E tiram isso do seu coração e querem tirar do teu coração e do meu coração que Deus existe. Existe outro segmento que diz assim que Deus, que eles só acreditam naquilo que eles veem. E como eles não conseguem ver Deus, eles não acreditam em Deus. Existe um outro segmento ainda que diz que Deus criou o universo, criou o homem, mas deixa que tudo corra pelo acaso. Não interfere na vida do homem e nem da natureza. Existe um outro segmento ainda que diz que Deus, ele é parte do universo e que Deus é tudo e que tudo é Deus. E nós sabemos que nenhum desses segmentos está correto mediante a palavra de Deus. Porque Deus não é tudo e nem tudo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia em algum momento, você que é estudioso da palavra de Deus, a Bíblia em algum momento tenta provar que Deus existe, dizendo tipo, Deus existe porque Ele existe, porque Ele existe? Não, em nenhum momento eu vi na Bíblia tentando provar e tentando de todos os jeitos te provar que Deus existe. Mas a palavra de Deus, como a minha filha acabou de ler, Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Glórias a Deus. A Bíblia não tenta provar que Deus existe. Ela dá o que nós acabamos de ver. Aleluia. Ela mostra as obras das suas mãos. Ela mostra a sua criação. E quando nós temos a criação, logo nós sabemos que Deus existe, porque a sua criação está ali. E a palavra diz, no princípio criou Deus os céus. Para quem não entende, os céus, a Bíblia nos fala de 3 céus. O primeiro céu é o espaço atmosférico, que envolve a camada da atmosfera. O segundo céu nos fala do céu astral, onde estão os astros, as estrelas, o sol, a lua. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos perceber que o nosso Deus existe, porque nós podemos ver as obras das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E como sabemos que Deus existe, se não o vemos? Quem já viu Deus? Como crer se não o vemos? Muitas pessoas têm essa indagação, essa interrogação na sua mente. Como sabemos que Deus existe?
Como crer se nós não vemos Ele? Muitos irmãos nossos no passado, eles foram acusados de serem ateus, porque as pessoas diziam, nós não vemos o Deus deles, eles são ateus. Mas nós sabemos que podemos crer num Deus que Ele é todo poderoso. Ele se manifesta em nossas vidas de forma tremenda. Mas alguém ainda diz, nós não podemos ver esse Deus. Eu quero te dizer, em algum momento você já viu o vento? Em algum momento você já viu o amor? Você já nunca viu o vento. Você viu a ação do vento, soprando nas folhas das árvores, em tantas ações. E eu quero te dizer, você não viu o vento, mas você sentiu o vento balançando o seu cabelo, você sentiu aquela brisa suave tocando no seu rosto, você sente o vento. E Deus é assim. Ele não é visto, mas nós sentimos todos os dias a presença viva dele em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O amor, você não vê o amor, mas você sente o amor na sua vida. Você sente o amor pelos seus filhos. Você sente o amor, aleluia, pela sua família. E sabe o que a palavra de Deus diz? Deus é amor. Se você sente o amor, você sente Deus na sua vida. E Deus existe. E é poderoso. Aleluia! Quando nós aprendemos a confiar nele. Tomé, ele não confiava naquilo que ele não via. Ele tinha que ver para crer. E Jesus disse para Tomé, Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Se você não viu, mas crê que Deus existe, que Deus é poderoso, aleluia! Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, aleluia! Ele pode agir na sua vida nesta noite, porque Ele é o Todo-Poderoso, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Existia um jovem cético, e uma senhora. Esse jovem disse para ela que um dia, um tempo atrás, ele confiava em Deus, acreditava que Deus existia. Mas depois que ele começou a estudar filosofia e matemática, estudar na universidade, ele disse, eu entendi que esse Deus é só um nome oco, vazio, que não faz sentido algum. Através de muitos estudos, e realmente a ciência, de forma alguma vai provar a existência de Deus dentro da ciência. Por quê? Porque para provar cientificamente, uma das bases maiores da ciência, pré-requisito da ciência é a observação. Quem estava lá no princípio para observar? Quem fez a observação do nascimento de Deus? Quem fez a observação do nascimento do mundo e do universo? Então, se não houve ninguém para observar, para registrar, para anotar lá no início, não é ciência. E esse jovem, então, cético, dizia para essa senhora, e ela disse assim, era crente, ela disse, olha meu filho, eu não tenho estudo, mas eu conheço Deus, eu sei que Ele existe. E ele dizendo, não, Deus não existe, de forma alguma. E ela fez então uma pergunta, ela disse, olha, eu não tenho muito estudo, mas tu que tem estudo me responde então. Quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? Esse rapaz ficou então entre dois pensamentos. Ele disse, não, quem nasceu primeiro foi o ovo. Aí ela perguntou para ele, então tu quer dizer que o ovo nasceu primeiro sem a galinha? E ele disse, não, eu acho que não. Eu acho que foi primeiro a galinha que nasceu primeiro. E aí ela perguntou, e do que nasceu a galinha? Ele não conseguia responder. Aí ela disse, meu jovem, se você não sabe me dar uma resposta tão simples, sem Deus, como tu quer explicar o universo inteiro sem Deus?
Deus fez a galinha e ela pôs o ovo. Sem Deus não explicamos as menores coisas nesse mundo. Somente com Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse Deus que nós estamos pregando, é esse Deus que nós estamos falando nesta noite. É um Deus todo-poderoso. É um Deus, aleluia, Criador de todo o universo. Criador dos céus e da terra. Um Deus que tem uma palavra tremendamente poderosa, que com a sua palavra Ele criou os céus, com sua palavra Ele criou os animais, criou os astros, o sol, a lua, as estrelas, e foi criando o universo, e foi criando a luz. Diz a palavra no quarto dia, Ele disse, haja luz. E a luz apareceu no universo. E muitas centenas de anos depois, há pouco tempo, os cientistas descobriram que a luz existe por si só no universo. Quando Deus criou, ou seja, no primeiro dia Deus criou a luz, e somente no quarto dia Deus criou os astros, o sol, a lua e as estrelas. E há poucos anos os cientistas descobriram que a luz existe por si no universo, sem que haja o sol, a lua e as estrelas. Se eles tivessem estudado a Bíblia, já teriam descoberto isso há muito mais tempo. O nosso Deus é maravilhoso. Ele criou todas as coisas. Foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Mas agora eu quero te dizer uma coisa. Você tem um conceito sobre Deus? Você tem um conceito perfeito que caiba a Deus? O Deus é isso? De forma alguma. Nós, humanos, não podemos ter um conceito definitivo que nós podemos dizer Deus é isso. Se nós disser assim, Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus é paz, Deus é a bondade, Deus existem infinitos argumentos que nós poderíamos colocar para dar um conceito para Deus. E jamais conseguiríamos dar um conceito para Deus. Porque Ele não é limitado pelos humanos. Ele é um Deus, é o Todo-Poderoso. E jamais vai caber dentro de um conceito humano. Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus tremendo. É um Deus Todo-Poderoso. E como Deus se apresenta para nós? Como Deus, Ele se revela para cada um de nós? Para as nossas vidas, como nós sabemos que Ele existe, como Ele se revela. Existem algumas formas que Deus se revela para nós. Ele se revela através da sua palavra. Quando você abre a palavra e busca, Deus começa a se revelar. Deus começa a mostrar a sua grandiosidade. Deus começa a mostrar o seu poder. Aleluia! Diz a palavra do Senhor que essa palavra, para os homens naturais parece loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus agindo em nossas vidas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra é poderosa. Como eu estava dizendo, pela palavra Deus criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas e foi criando através da sua palavra. É uma palavra muito poderosa. E a palavra de Deus diz assim, Jesus diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Através da sua palavra, Ele está se revelando a ti nesta noite. Através da sua palavra, Deus entra no seu lar e te fala, aleluia. Ele se revela a você nesta noite, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Qual outra forma que Deus se revela a nós? Através de Jesus Cristo. Quando Jesus ele vem, se apresenta em forma de homem e vem para nos dar exemplo de vida, exemplo de ser lutador, exemplo de não pecar contra o Senhor, exemplo de que o homem pode passar por essa vida sem pecar e sem errar e se colocando nas mãos do Senhor, buscar uma vida, aleluia, inteiramente íntegra nas mãos do Senhor, através de Jesus Cristo. Aleluia. Um dia Filipe e os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, o Senhor está tanto tempo conosco, mas mostra-nos o Pai. Porque Jesus falava tanto do Pai.
ensinou a oração do Pai Nosso, ensinou tanto sobre o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse para ele: Felipe, estou há tanto tempo convosco. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Deus se revelou através do seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! E em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glórias a Deus. Então, esse mesmo Jesus, que no princípio era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele estava se revelando a nós. Louvado seja o nome do Senhor, através de Jesus Cristo, manifestando-se no nosso meio para nos ensinar, para se revelar a cada um de nós, para que nós pudéssemos aprender com Ele, seguir os ensinamentos dEle. Como mais o Senhor se revela? Através da natureza. Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que no Salmo 19, versículo 1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Aleluia! A natureza, os céus, a terra, tudo mostram, aleluia, as obras do Senhor. Glórias a Deus. A natureza revela as obras do Criador, que todos os dias, aleluia, você imagina que o sol, a lua, as estrelas, os astros, a terra estão totalmente em um equilíbrio, em um alinhamento, de forma que se o sol fosse mais perto da terra, nós morreríamos queimados. E de forma que se o sol fosse mais distante da terra, se distanciasse, morreríamos congelados. Se a lua fosse mais próximo da terra, a terra seria inundada pelas marés todos os dias. E não haveria vida sobre a terra. Aleluia! Nosso Deus é aquele que mantém a natureza. Ele tem o domínio total da natureza. Jesus, ele demonstrou quando ele desafiou a força da gravidade, caminhando sobre o mar. Jesus mostrou quando ele desafiou ao tempo, ao momento, ao conhecimento dos judeus, daqueles homens religiosos, sobre a vida e a morte. Os religiosos acreditavam que até 3 dias, quando uma pessoa estivesse morta, ela podia voltar de novo à vida. E ele desafiou isso quando Lázaro já estava há 4 dias morto e ele chamou a vida. Aleluia, ele é o dono da vida. Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. E ele está aqui nesta noite. Aleluia, ele se revela todos os dias para mim, para você, através da natureza, através de um dia lindo, de um sol que brilha, que raia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Através da natureza, através de tantas coisas, o Senhor se revela. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo 1,17, diz mais a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz a palavra do Senhor. Ora, o Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém. É esse Deus Todo-Poderoso que nós estamos falando nesta noite. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus que tudo pode. Ele é um Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que está aqui. Ele é um Deus que quer falar ao teu coração. Ele é um Deus que existe. É maravilhoso. Mas o inimigo, ele quer tirar isso do teu coração. Ele quer tirar que Deus existe. Ele quer tirar que Deus é realmente o Criador das nossas vidas. Ele quer tirar isso do nosso coração, da nossa vida. Porque tirando Deus,
a moral se torna relativa. Não existe pecado se não tem Deus. Se você não precisa prestar conta a ninguém do que você faz. Mas nós sabemos que nós temos um Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o que vem para nos dar a vida e quem vem para nos salvar. Nós sabemos que aqui na Terra nós temos pouco tempo de vida, mas nós sabemos que Jesus nos disse o seguinte, que nós temos aqui 2 caminhos postos diante de nós, um para a salvação e um para a perdição. Se nós escolhermos esse Deus na nossa vida, que é o Deus Todo-Poderoso, existem alguns atributos desse nosso Deus que só pertencem a Ele, no mundo inteiro, em tudo onde você procurar. Existem alguns, eu quero relacionar 4 atributos, que Ele é onipotente, quer dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Na terra, em cima da terra, no mar e onde quer que Ele esteja, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está aqui nesta noite. Primeiro, é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente. Depois, Ele é onisciente. Quer dizer que, sendo onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo o conhecimento de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. A palavra do Senhor nos diz que essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que a espada, algumas de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir os nossos pensamentos, os nossos desígnios do nosso coração, aquilo que está mais íntimo do teu coração. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Se nós temos pecado perante Ele, não adianta nós queremos esconder, não adianta nós querer nos esconder para pecar, para errar e pensar, Deus não vai saber. Porque o nosso Deus é onisciente. Quando você olha para a direita, não vê ninguém, olha para a esquerda, não vê ninguém, olha para um lado e para o outro, não vê ninguém. Mas quando você olhar para cima, você vai saber que existe um Deus, o Todo-Poderoso, e que Ele está te vendo. Largue de mão o pecado, o erro, porque Deus está te vendo em todos os momentos. Ele é onipresente, é outro dos atributos do Senhor. Ele é onipresente, Ele está contigo. A presença dEle está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, Ele está aí com você, onde você estiver agora, Ele está aí com você. Se alguém dobrar o seu joelho lá no Japão agora, ou elevar o seu pensamento a Deus e fizer uma oração ao Senhor, Ele está lá ouvindo também. Eu imagino que o universo inteiro, todo o universo que nós pensamos, o universo é infinito. Mas eu imagino todo esse universo na palma da mão do Senhor. Sabe o que diz o Salmo 113? Vamos ler o Salmo 113. Olha o que o salmista diz, que maravilha que é o que o salmista diz lá no Salmo 113. Olha só. Salmo 113, versículo 4. Olha só. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, olha só, e que se curva para ver os céus e a terra. Olha como Ele é grandioso. Olha, imagina você a grandiosidade de Deus, que diz a palavra do Senhor que Ele é tão grande, que Ele se curvar para ver a terra, que parece ser tão pequena, ainda tudo bem, Ele ainda parece tão grande, né? Mas diz a palavra que Ele se curva para ver o céu e para ver a terra. É porque o nosso Deus
é infinitamente grandioso. O nosso Deus é tremendo, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maior do que aquilo que nós pensamos. O universo para nós parece tão infinito, tão grande, mas Ele é maior do que o universo, porque Ele se curva para ver o universo, para ver o céu e para ver a terra. Ele é um Deus maravilhoso. Um dia, um pai estava caminhando com seu filho e de repente esse filho pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? Esse pai, essas crianças, a gente sabe que muitas vezes dão um nó na gente, né? Fazem perguntas que a gente não consegue sair, não consegue ter respostas. Temos que pedir muita sabedoria de Deus para respondermos. Mas esse pai, ele, no mesmo momento, ele olha para cima e está passando um avião grande, esses aviões passageiros, avião grandão. Só que o avião estava lá acima das nuvens. E ele olha e pergunta para o filho: filho, olha aquele avião lá, tu está vendo? Sim, papai. Aquele avião é grande ou é pequeno? Ah, aquele avião é pequeno. É muito pequenininho, olha lá. Ele levou o seu filho lá no aeroporto. E quando ele chega perto de um avião, daqueles mesmos aviões passageiros, e pergunta: filho, esse avião é pequeno ou é grande? Aviões para mais de 200, 300 passageiros. Ele olha: ah, não, esse aqui é grande, papai, esse aqui é grande. E o pai dele disse: esse avião é o mesmo que estava voando lá no céu. Assim é Deus. Depende de quanto você está perto dele. Ele parecia estar tão longe de Deus, parecia estar tão longe. Deus parece ser tão pequeno ou até inexistente para as pessoas que estão querendo se distanciar de Deus. Distancia-se dos caminhos do Senhor. Aí quando você está tão perto de Deus, assim como nós estamos hoje, nós vemos que o nosso Deus é grandioso, é infinitamente grande, é infinitamente poderoso, aleluia! E vale a pena nós seguirmos ao Senhor, vale a pena nós servirmos a Ele, aleluia, aleluia. E existe um outro atributo do Senhor, aleluia, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, até mesmo que nós pensamos. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E uma outra coisa muito importante, Ele é eterno, que ninguém mais tem esses atributos. Ele é o Criador e Ele criou tudo a partir do nada, somente com a sua palavra. Quando Deus criou o homem, Ele já tinha a terra e Ele fez o homem da terra. Mas todas as coisas Ele foi fazendo através da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. E ela penetra hoje na tua casa. Ela penetra hoje na tua mente. Ela penetra hoje no teu coração. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o nosso Deus é aquele que quer te dar a vida. É aquele que quer te salvar. A palavra de Deus é uma palavra de vida. É uma palavra de restauração. É uma palavra, aleluia, que cria. É uma palavra que conforta. A palavra de Deus nos conforta. E ela quer confortar o teu coração nesta noite. Você que tem um familiar que está doente. Você que tem algum problema na sua casa que você não consegue resolver. Coloca hoje nas mãos do Senhor. Aprenda a confiar nesse Deus. Eu costumo dizer que nós temos que confiar no nosso Deus intimamente. Temos que ter intimidade com Deus. Buscar andar com Ele. Porque somente assim nós conhecemos e sabemos em quem temos crido. Jó, observe a vida de Jó. Jó passou todas as aflições, todos os problemas, não blasfemou contra Deus, não se levantou contra Deus. Por quê? Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Quando ele perdeu tudo e diziam para ele, aleluia, zombavam dele, diziam que ele tinha pecado, que ele tinha tantas coisas erradas, a mulher dizia assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sabe o que Jó dizia? Nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. Sabe, ele aprendia, sabia confiar em Deus. Ele era um homem que colocou sua vida nas mãos do Senhor.
Ele sabia que só Deus tinha todo o poder nos céus e na terra. Só Deus podia conduzir a vida dele. E com Deus, ele vivia com sabedoria. E Deus não deixou ele mal. Deus deu tudo além. Deus deu tudo o dobro do que ele tinha. Aleluia. O Senhor Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, no muito Ele vai nos colocar. Mas é necessário nós sermos fiéis a Ele. É necessário nós colocar a nossa vida inteiramente nas mãos dEle. Orar ao Senhor. Elias foi um homem de oração. E quando ele abria sua boca, em muitos momentos da sua vida, chovia fogo do céu. Quando os soldados foram prender ele, soldado foi um capitão com 50 para prender ele. E ele disse: homem de Deus, vamos comigo, eu vou te levar até o rei. Ele disse: se eu sou homem de Deus, que chova fogo do céu e destrua tu com os teus 50. E choveu fogo na mesma hora. Então aquele rei mandou outro capitão com mais 50. E diz a palavra do Senhor que esse capitão chegou e disse: homem de Deus, venha comigo. E ele queria levar ele até o rei. Ele disse: se eu sou homem de Deus, que chova fogo do céu e destrua tudo com os teus 50. E eles foram destruídos. Então, e quando ele fez um desafio, que nós conhecemos a palavra do Senhor, ele fez um desafio aos profetas de Baal, ao rei Acabe, para ver quem era o verdadeiro Deus, que seria o Deus que responderia com fogo e com poder. Aleluia. Os profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste ídolo, estavam ali, todos aqueles homens reunidos, e o rei e mais o povo de Israel, lá no Monte Carmelo. De repente aqueles homens fizeram o seu altar, oravam, gritavam, faziam todos os seus rituais, e nada acontecia. Mas Elias, que era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem só, um homem que estava ali diante de Deus para fazer a vontade de Deus, que se colocou nas mãos do Senhor. Não importa o número, não importa a quantidade de pessoas, simplesmente um homem que se colocou nas mãos de Deus fez a diferença naquele lugar. Depois que eles se cansaram, e todo o povo de Israel, um detalhe, todo o povo de Israel estava caindo em pecado, estava adorando a Baal, oferecendo seus filhos em sacrifício, estava se dobrando perante esses deuses. E Deus não estava aceitando isso. Então, para mostrar quem era o único e poderoso Deus, de repente, então, já que depois que eles cansaram, não podiam mais, Elias se levantou, organizou o altar e orou, clamou ao Senhor, e Deus mandou fogo do céu. Não precisou orar muito, porque ele já tinha orado. Para chegar na presença do rei, ele já tinha orado muito tempo. E ele chegou na presença do rei e disse para o rei que até que ele dissesse que ia chover, não choveria até que ele dissesse que vai chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ali havia uma seca total. Mas nós vimos que esse homem era um homem que tinha intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, as suas palavras são certeiras, suas palavras são diretas. E o que Deus diz que vai acontecer, acontece. Esse homem tinha uma intimidade com Deus. Que você possa ter intimidade com Deus a partir de hoje. Que você comece, aleluia, a buscar Deus. Assim como Elias buscava o Senhor lá no Monte Carmelo, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a aproximar-se mais de Deus. No Monte das Oliveiras. Eles não tinham um lugar para estar orando, eles não tinham uma igreja que eles pudessem se reunir e ter a liberdade de orar e buscar a Deus. Então eles subiam para o Monte das Oliveiras, e lá ele buscava, e lá ele clamava, e lá intercedia pelo povo, pelos seus discípulos e por nós. Porque ele enxergava nós, eu e você, além da cruz. Ele enxergava nós, e ele sabia que nós precisávamos da salvação
das nossas almas, o quanto nós dependíamos de Deus. E nos ensinou, Jesus nos ensinou também a intimidade com Deus. Jesus nos ensinou a buscar poder e autoridade. Um dia os discípulos, observando Jesus, clamando, orando, e se pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. O que é orar? Orar é conversar com Deus. É você abrir a sua boca e pedir para Deus o que você precisa. É começar exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Como a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina. Primeiro chamando a Deus, Pai Nosso que está no céu. Santifica o nome dEle, porque Ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o Criador dos céus e da terra. E nós precisamos ter reverência ao chegar na presença dEle, porque nós sabemos que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Imagina, quando nós somos militares, eu já fui militar, nós temos que ter uma grande reverência para chegar na frente de uma autoridade, de um general, de um coronel, de alguém que é uma grande autoridade. Nós temos que ter uma reverência máxima para chegar na frente, sendo ele um homem. Imagina perante Deus. Deus, Ele não quer que nós nos acheguemos de qualquer jeito na presença dEle. Nós temos que ter reverência. A palavra do Senhor nos diz: cuida o teu pé ao entrar na casa do Senhor. Quando Moisés se aproximava daquela sarça, onde Deus estava se manifestando naquela sarça, quando Moisés se aproximava, Deus disse para ele: tira a sandália dos teus pés. Isso significa reverência ao Senhor. Deus queria reverência. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Deus quer a santidade. Deus quer reverência na presença dEle. Deus quer que nós tenhamos realmente intimidade com Ele. Deus quer que nos achegamos cada vez mais perto dEle. E quanto mais perto do Senhor nós chegamos, mais diminui a nossa vontade de pecar, de errar, de nos afastar. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós buscamos na palavra de Deus o conhecimento. É como se nós estivéssemos na beira da praia e quiséssemos entrar cada vez mais no mar profundo. Conhecer, deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Aquele que anda somente na beira da praia, não quer ter intimidade muito com Deus, ele não vai conseguir muitas coisas. Ele não vai conseguir o íntimo, o mais maravilhoso do Senhor. Quem anda só na beira da praia, ele só pode conseguir achar algumas conchinhas, restos mortais. Mas se você quer o real tesouro do Senhor, o nosso Deus tem um tesouro maravilhoso. E você pode buscar através da sua palavra, através da oração, chegar mais perto do Senhor. Você quer o verdadeiro tesouro? Quem quer o verdadeiro tesouro, mergulhe em águas profundas. Quando você quer achar uma pérola preciosa, tem que mergulhar em águas profundas, na profundidade do mar, para você achar os maiores tesouros. E assim é a palavra do Senhor. Você conhece Deus. Você entende que Deus é poderoso, que Deus é grandioso. E a palavra de Deus não entrega nada ao amador, não entrega nada ao curioso, mas entrega sim aquele que tira tempo para andar com a palavra do Senhor. Deus entrega aquele que tira tempo para andar com Ele, aquele que se coloca realmente nas mãos dEle, aquele que se coloca cada vez mais perto do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais perto do Senhor, mais você vai ver as grandiosidades. Os discípulos andavam com Jesus, mas existiam alguns discípulos que estavam mais perto dele. Os discípulos andavam com Jesus, mas existia um que inclinava-se sobre o peito de Jesus, que era conhecido como discípulo do amor. E ele estava mais perto de Jesus. Jesus mostrou grandiosidades, coisas grandes e poderosas para os outros discípulos. Mas para esse discípulo que estava mais perto de Jesus, que inclinava-se sobre o peito de Jesus e que tinha uma intimidade com Jesus, de proximidade, de busca cada vez mais estar perto dele, ele mostrou a glória. Aleluia! João, ele viu além do que todos os outros viram. Aleluia! Ele chegou aí até o céu.
viu a grandiosidade, o poder de Deus. Quando os homens queriam matá-lo, colocaram ele dentro de um caldeirão cheio de óleo fervente. Agora vamos matar esse homem. Mas ele tinha intimidade com Deus. E João estava dentro daquele caldeirão. Imagina João para lá e para cá dentro daquele caldeirão. E nada aconteceu com ele. Porque ele estava na palma da mão de Deus. Aleluia! Ele tinha intimidade com Deus. Ele estava pertinho de Deus. Ele buscava Deus e Deus o protegia no momento mais difícil da sua vida. Então o que eles fizeram? Tiraram João de dentro daquele caldeirão e o lançaram na ilha de Patmos. E pensaram, lá é a ilha da morte. Muitos homens já tinham morrido naquele lugar. Lá ele vai morrer, vamos acabar com ele. E quando o homem pensa, acabou, já era, lá na ilha de Patmos, ele recebeu a maior revelação do Apocalipse, onde Jesus mostra as grandezas dos céus, mostrou coisas daquele tempo presente que ele estava, mostrou coisas do futuro que vão acontecer, que ainda até hoje não aconteceram ainda, e coisas que estão acontecendo hoje. Deus deu uma das maiores revelações para ele. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Tenha você também intimidade com Deus. Eu costumo dizer que nós temos que ter intimidade e conhecer o nosso Deus, assim como o paraquedista conhece e confia no seu paraquedas. Você já imaginou como o paraquedista confia no seu paraquedas? A centenas de metros de altura, a quilômetros de altura, ele se atira do avião. E ele tem confiança que o seu paraquedas vai abrir e ele vai fazer um pouso seguro. Eu quero te dizer que o paraquedista, ele confia que seu paraquedas vai abrir, que vai funcionar. Mas eu quero te dizer que mesmo que o paraquedas falhe, porque nós já sabemos, ouvimos casos de paraquedas que falharam, que não abriram. Embora o paraquedas falhe, o nosso Deus jamais falhará. O nosso Deus é aquele que nós podemos confiar, que nós podemos entregar a Ele a nossa vida e colocar toda a confiança nesse Deus. Ele é aquele que jamais falhará. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra dele é aquela palavra que jamais passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. Creia você nisso nesta noite, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que se revela a você. Ele é o Deus que está aqui nesta noite. Aprenda a confiar nesse Deus. Embora você não entenda totalmente Deus, porque jamais nós, na nossa humanidade, nós vamos conseguir entender Deus plenamente. Imagina que em toda a história que nós conhecemos, Deus operou de formas maravilhosas, misteriosas, e ao que ao homem parecia ser sem entendimento. Não basta nós querer entender para seguir ao Senhor. Quando Moisés estava se deslocando com o povo, ele chegou no mar, estava o mar à sua frente, paredões do lado, atrás vinha o faraó e não tinha saída. Eles estavam se vendo mortos porque faraó vinha com um exército poderoso, um exército para destruir com aquele povo. E Deus diz, levanta o cajado. E ele ergue o seu cajado e o mar se abre. Como nós podemos entender isso? Humanamente falando. Somente pela fé. Somente pela fé nós podemos entender que essas coisas podem acontecer. Como nós podemos entender que quando aqueles homens vinham, aleluia, com a arca do Senhor, eles chegaram no Rio Jordão, e quando eles tocaram os pés no rio, o rio que estava transbordando de ponta a ponta, o rio se abriu para que eles pudessem passar. Aleluia! O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Quando aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro da fornalha ardente, o nosso Deus protegeu ele na palma das suas mãos. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, aqueles leões famintos, leões ferozes, que
devorariam um ser humano em pouquinho tempo, o anjo do Senhor protegeu Daniel. E quando no outro dia, quando o rei chegou, perguntou-se, será que Deus livrou Daniel da boca dos leões? Daniel grita lá de dentro da cova, vive o rei para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e me salvou. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É o Deus que te garante a salvação. É o Deus que, aleluia, enviou o seu filho, seu único filho, para morrer por ti, para morrer por mim, para garantir a salvação. Veja como você é importante para Deus, que Ele enviou o seu único filho. Entrega teu caminho ao Senhor nesta noite. Confia nele e o mais tudo Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Deus nesta noite? Quero fazer um apelo para você. Você que ouviu de Deus, que entendeu que Deus, Ele é o soberano, que Deus é sobre tudo e sobre todos. Ele é o Criador dos céus e da terra, que a sua palavra jamais há de passar, que a sua palavra é fiel e verdadeira. Esse Deus nesta noite está te convidando para você entregar a sua vida para Ele. O nosso Jesus Cristo, Ele veio ao mundo. E se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e entregamos a nossa vida a Ele, Deus nos faz filhos dEle. Deus nos torna filhos de Deus. Muitas pessoas pensam, mas todos são filhos de Deus. A Bíblia nos diz que quando nós não aceitamos Jesus na nossa vida, nós não somos ainda chamados de filhos. Nós somos chamados de criaturas de Deus. Por isso Jesus diz aos seus discípulos e estende ainda a nós, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele manda pregar a toda criatura. Aleluia! Porque somente seremos filhos quando aceitarmos Jesus em nossas vidas. Aceita você Jesus na sua vida nesta noite e diga para Ele, eu aceito Senhor Jesus na minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Entregue a sua vida agora e procure seguir ao Senhor. Aleluia, eu quero orar contigo nesse momento. Você que está entregando a sua vida ao Senhor nesse momento. Aleluia. Você que tem um problema de saúde. Você que está com um problema sério de finanças. Você que está com um problema sério de portas de trabalho. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Busque a Ele, clame a Ele. Ele diz, clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Clame a Ele nesta noite. Você sabe que Ele existe. Você sabe que Ele é grandioso. Você sabe que Ele é o Todo-Poderoso e que está aqui e que está aí nesta noite, nesse momento. Aleluia. Abre a tua boca e clame a Ele. Você pode conversar com Ele nesta noite. E Ele está inclinando seus ouvidos para ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz.